Bom dia, turminha, tudo bem? Então, na nossa aula de arte de hoje, nós vamos dar continuação. Nós vamos das páginas 96 até a página 103. Vamos continuar falando da dança no Brasil. Então, lá na página 96, nós temos o tópico As danças após a abolição da escravatura até hoje. Então, uma coisa interessante que eu grifei aqui para vocês é que após a abolição da escravatura, os negros libertos se deslocaram da Bahia para o Rio de Janeiro e levaram o samba para esse local, tanto como estilo musical quanto como dança. A gente sabe que o samba, até hoje, ele é muito forte no Rio de Janeiro, né? É, Inclusive o carnaval lá é bem típico, né? É bem mostrado. Por quê? Porque lá o samba é típico do Rio de Janeiro, né? Então a gente vê que desde aquela época os negros levaram da Bahia lá para o Rio e se mantém até hoje. Então aqui tem um vídeo mostrando o samba de gafieira, tá? Acessem o link para vocês verem o vídeo. Aqui embaixo, na página 96, está falando da história do frevo. O frevo nasceu em Pernambuco nessa época, e aí eles acreditam que os movimentos do frevo tiveram origem nos movimentos das danças de luta que foram trazidos pelos escravizados africanos. Após a abolição, né, quando os negros foram libertos, os capoeiristas podiam participar das festas de carnaval de rua. Então, veja só, os capoeiristas, né, que eram dos negros escravizados, quando eles foram libertos, eles começaram a participar do carnaval de rua. As orquestras tocavam nessas festas, elas eram rivais e elas competiam entre si. Então, por esse motivo, chamavam os capoeiristas para protegê-las, que para isso utilizavam guarda-chuvas como instrumento de defesa. Então, olha só, a gente sabe que o frevo é uma dança típica que usa-se o guarda-chuva, né? E como que isso surgiu? A gente está lendo a história aqui, que desde aquela época, quando os negros foram libertos, os negros capoeiristas, eles começaram a participar dos carnavais, e as orquestras que tocavam eram rivais, né? Elas disputavam entre si, e para isso elas chamavam esses capoeiristas para poder defendê-las, protegê-las. E eles usavam guarda-chuva como instrumento de defesa. Olha que legal. Eles realizavam movimentos com muitos pulos, piruetas e movimentos de braços e pernas, elementos que hoje formam o que conhecemos como a dança do frevo, né? A gente sabe que o frevo ele é cheio de pulo, de pirueta, braço que sobe, braço que desce junto à sombrinha. Hoje em dia, os dançarinos de frevo utilizam a sombrinha para auxiliar no equilíbrio durante os passos de dança. É muito interessante, né, essa história. Aqui na página 97 tem essa imagem que está mostrando a dança do frevo, com toda a aglomeração de pessoas nessas festividades carnavalescas de rua, né, no carnaval de rua. Jornais da época começaram a se referir a esse amontoado de gente de afervedouro ou de afrevedouro, para se referir não só à temperatura do ambiente, mas também à intensidade das danças. Daí veio o nome frevo, olha que legal, de todo aquele amontoado de gente, aquela aglomeração, eles começaram a chamar de afervedouro, uma coisa, né, de tanta gente se tornava quente, então se referia também à temperatura, ou de afrevedouro, daí então surgiu o nome de frevo. Essas danças e ritmos eram uma mistura de machiches, quadrilhas, marchinhas, modinhas portuguesas e polcas. Aqui então tem um vídeo sobre uma apresentação de frevo. Acessem aí para vocês verem também a dança. Ainda na página 97, nos dias de hoje, não vemos mais tantas manifestações de dança surgindo no Brasil, mas elas existem. Muito do que ouvimos e vemos faz parte da cultura estrangeira. Contudo, nossas tradições resistem, especialmente nas camadas mais populares da sociedade,
conservando as tradições e os costumes que formam a identidade do nosso país. E é legal da gente pensar que em cada região do nosso país, né, existe uma cultura diferente. E essa cultura ela se mantém, né? Mais ação. No decorrer desta unidade, vimos que a capoeira foi desenvolvida pelos escravizados africanos, que também levaram o samba para o Rio de Janeiro. Entendemos que a capoeira teve grande importância na origem de alguns passos do frevo e que a vinda da família real para o Brasil acabou trazendo danças como o minueto praticadas pela corte. Compreendemos que muitas das festas praticadas hoje em dia no nosso país foram trazidas pelos estrangeiros e se misturaram com os costumes indígenas daqui. Com base nessas informações, reflita, converse com seus colegas e seu professor e responda. Na sua opinião, existe alguma dança que seja exclusivamente brasileira, sem influências estrangeiras? O que vocês acham? Vamos juntos agora fazer os exercícios, completem o livro aí de vocês, página 98. Sobre a história da dança no Brasil, marque V para verdadeiro ou F para falso nas frases a seguir. A história da dança no Brasil começou com a chegada dos portugueses em 1500. A gente viu que isso é falso, né? Porque desde a época dos indígenas, antes da chegada dos portugueses, eles já manifestavam sua cultura, suas expressões, seus rituais com a música e com a dança. A maioria das danças indígenas era ligada a cultos, celebrações e rituais. É verdadeiro, né? Todas as celebrações, os rituais, os cultos deles, até hoje contém danças, né? Eles manifestam por meio de dança, e como a gente já falou, da música também. A variedade de danças que temos hoje no nosso país é resultado do contato cultural entre os povos que chegaram no Brasil e foram se integrando aos costumes e tradições locais. Verdadeiro, né? Hoje, até hoje, nós temos uma grande variedade de danças aqui em nosso país. E essa grande variedade é resultado do contato cultural com vários outros povos que interferiram aqui. O chondaro não é mais praticado pelos povos indígenas que ainda existem no Brasil. Por isso, somente o conhecemos por meio de registros artísticos, como antigas pinturas e gravuras, e pelas histórias que pessoas mais antigas desses povos contam. É falso, né? Porque é praticado. A segunda, porque o frevo recebeu esse nome, acabamos de ver, né? Aquele aglomerado de pessoas, em carnavais de rua. Então, vamos lá. Devido à aglomeração de pessoas nas festividades carnavalescas de rua, os jornais da época começaram a se referir a esse amontoado de gente como a fervedouro ou a frevedouro, para aludir não só a temperatura, ou seja, aludir a se referir, tá? Do ambiente, mas também a intensidade das danças, ou seja, era muito agitada, né? Página 99. Veja no portal Edros os vídeos de uma apresentação de sapateado americano e de uma apresentação da catira brasileira. Em seguida, responda as questões. Então, tem um vídeo ali, tá bom? Letra A. De qual dança você gostou mais? Por quê? É uma resposta pessoal, né? Quais são as diferenças entre o sapateado americano e a catira brasileira? Bom, no sapateado americano, o dançarino dança sozinho. Seus movimentos são bem mais variados e livres do que na catira. Ao mesmo tempo, diversos instrumentos acompanham um dançarino americano, enquanto na catira, os dançarinos se movimentam ao som da viola caipira. Então, no sapateado tem vários instrumentos, né? Na catira, a viola caipira, desculpa. Na catira tem a viola caipira, tá?
Exercício 4. Quais são os instrumentos mais comuns utilizados na capoeira? O pandeiro e o berimbau, né? São os dois principais instrumentos que a gente sempre vê. Exercício 5. Exercício 5. Por que os movimentos de luta da capoeira se tornaram passos dançados? Para convencer os donos de negros escravizados de que aquela prática não era um treino de luta, né, que era proibido. Aqui no exercício 6 da página 100, vocês vão lá no final do livro pegar os adesivos e colar, tá? Eu já coloquei aqui em cada um o nome do adesivo que você vai colar. É só você observar aí e acompanhando e colando, tá? Cola direitinho. Essa página 101, que é a interação, é a tarefa de vocês. Tá lá assim: qual das danças apresentadas nessa unidade você mais gostou de conhecer? Pense nela, na forma como ela é dançada, nos movimentos que são realizados e na vestimenta que os dançarinos costumam utilizar. Faça um desenho que a represente. Pode ser o desenho de um dançarino, somente o figurino ou de algum objeto ou instrumento musical utilizado nessa dança. Depois, troque o livro com um colega para que ele tente identificar a dança que você representou. Ele deverá escrever o nome dela na linha indicada. Olha que legal! Então, essa tarefa vocês vão desenhar aqui, né? A dança que você mais gostou nessa unidade. Ah, eu gostei mais do samba, vamos supor. Então, você pode desenhar qualquer coisa que represente o samba. A roupa, ou um instrumento musical, ou o dançarino, tá? E aí, vocês têm a opção de fazer uma videochamada com um colega. Pega um colega que você tem mais intimidade. Você pode fazer, não é obrigado, tá? Se você não quiser falar com um colega, quiser fazer sozinho, é só você desenhar e já escrever o nome da dança. Agora, se você quiser interagir com o colega, aproveitar esse momento para rever o colega e conversar, você pode fazer uma chamada de vídeo com esse colega e fazer como está pedindo aqui. Não coloca o nome da dança, só mostra o seu desenho e o seu colega tem que adivinhar qual dança você representou. Ó, não é legal? Então, ó, de novo, não é obrigado a trocar com o colega, tá? Façam só se vocês quiserem e puderem. Essa página, pessoal, nós vamos pular, tá? Porque não tem como nós fazermos a página 102. Então, nós estamos pulando essa página. Vamos para a página 103. Para finalizar aqui essa unidade, o que eu aprendi? A dança foi praticada na pré-história brasileira em rituais e celebrações nas culturas indígenas de nosso país. Então, de novo, não foi com a chegada dos portugueses que começou a dança no Brasil, ela já existia desde a pré-história com os índios. A dança, que muitas vezes é passada de geração em geração, foi praticada nos tempos da colônia por diferentes povos, como indígenas, escravizados africanos e europeus, o que acabou ocasionando a aparição de outras formas de arte, como a capoeira, a catira e o bumba meu boi. A dança mais formal ganhou força com a vinda da família real em 1808, e depois da abolição da escravatura, a participação de negros e de camadas mais pobres da sociedade nos grandes festejos populares aumentou consideravelmente. Isso ocasionou a aparição de outros ritmos, como o samba e o frevo, que hoje são parte do nosso patrimônio cultural. Muito legal essa unidade, né, pessoal? Bom, a tarefinha de vocês é a página 101, essa interação que a gente acabou de falar, e a página 139, exercício 3 apenas, tá bom? Tenham um bom final de semana, um bom descanso. Qualquer dúvida podem me chamar. Um grande beijo.